Opa! Nosso site acabou de lançar o seu primeiro volume físico, a primeira coleção WNBS. Vários autores do site participaram, tem um monte de ilustrações no livro e os contos foram de tema livre, então os escritores tiveram toda a liberdade para fazer o que quisessem quando participaram. Agora, como eu participei do livro, não acho que seria justo fazer uma resenha nem nada do tipo para divulgar ele. Então, como vocês leram no título do vídeo, resolvi divulgar o livro transformando o conto que eu escrevi num audiolivro. Espero que gostem. Capítulo 1. Não são vampiros. Autor Jonas de Souza Martins. Gêneros: ação, fantasia, pós-apocalíptico. Avançávamos em solavanco a estrada fora, a caminhonete Marta Rocha 3100 chacoalhando e nos jogando de um lado para o outro de sua caçamba. A pintura azul do carro estava descascando e revelava a ferrugem corroendo por baixo, mas ainda era visível que o veículo já havia sido bastante bonito um dia, como todo o resto do mundo. Suspirei, olhando para o horizonte distante e para uma torre barroca inclinada, frente a uma praça inundada. Apenas uma ruína de muitas, a vegetação e a decomposição reclamavam a cidade inteira. Sim, o mundo havia acabado 14 anos atrás. Você é tão inteligente, chefão. Como esperado. Heitor, o segundo em comando de nosso grupo de recicladores, cobria o chefão de elogios, como sempre. Estamos quase lá, cambada, avisou do assento do copiloto. E nós três, na caçamba, nos colocamos a checar nossos equipamentos uma última vez. Davi, trajado como um gaúcho estereotípico, desembaiou seu sabre e garantiu que esse mantinha-se afiado. Mirella, de cabelo laranja e vestindo todas as cores do arco-íris, acendeu seu cachimbo e soprou sua fumaça em todos nós, reforçando magicamente nossas defesas. E eu, quem gostava de fingir ainda ser um cientista e usava meu surrado jaleco do laboratório por sobre roupas casuais, coloquei a corda no meu arco. Naturalmente, nós três nos protegíamos aqui e ali com peças de armadura improvisadas, a partir de pneus, placas de trânsito e antigos celulares Nokia. Os responsáveis por aquele segundo apocalipse eram, novamente, os altos elfos do outro lado do oceano. Eles haviam se mostrado bastante pacíficos nos últimos 700 anos, e muitos duvidavam que eles representavam qualquer ameaça. Alguns até haviam esquecido da primeira vez que os matadores de dragões, os altos elfos, assolaram o mundo com sua magia antiga e poderosa. Mas, uma vez que esses últimos perceberam a distinta falta de tesouro em seus bancos, não demoraram a retornarem para seus hábitos ruins. Invocaram o irrestrito Behemoth, uma besta colossal de periculosidade nível mundial, bem no meio da capital da Confederação Quelônia. Não apenas o monstro assolou a região inteira com seu poder imensurável, sua mera presença atirou os níveis de magia no ambiente aos ares, trazendo monstros de fora do firmamento, revivendo perigos que o continente não via há milhares de anos. Chegamos! O segundo em comando anunciou, a caminhonete freando. Nós três, mais o segundo em comando, que vestia uma armadura de placas de aço completa e uma máscara de gás, nos alinhávamos em frente a um imenso edifício arruinado, esperando o chefão deixar o volante. O que os altos elfos não esperavam era que, dessa vez, o mundo tinha poder o suficiente para retribuir. Não ficamos à mercê da boa vontade dos estrangeiros e nos permitimos sermos saqueados novamente. O país de Yamato conjurou os kaiju de seu oceano. Zwongo, seus dragões celestes. Songhai, Tui, Tonga, todos retribuíram, incluindo nós, quando fizemos as estrelas mortas descerem à Terra numa guerra mundial de proporções nunca antes vistas. Bem, não que isso signifique muito, quando o mundo inteiro acabou em ruínas de qualquer forma. Escute bem, povo! O chefão finalmente trancou o carro e deu suas caras. Metaforicamente, é claro. Ele nunca tirava sua super armadura, na forma de um leão estilizado. Era uma armadura extremamente trincada de metal e magia, cuja até mesmo os parafusos e argolas individuais da cota de malha eram encantados, um item mágico de nível mítico, que tornava o babaca de seu usuário praticamente invencível. Nós viemos até aqui para adquirir itens que serão de grande benefício para a colônia, grande benefício para o povo, porque é em vocês somente que eu penso, o povo.
Acreditem, eu me importo muito com vocês, mesmo. O chefão, o Antônio, disse com as mãos na cintura. Então, se eu pegar vocês surrupiando um clipe de papel sequer, vou esmagar o crânio de vocês com minhas próprias mãos. Entendido? Concluiu, fechando o punho em frente ao seu elmo fechado. Ele falava sério. Mirella, afinal, era a mais nova membro do grupo e substituía nosso antigo companheiro, Paulo, que fora morto por Antônio enquanto tentava roubar uma varinha mágica numa de nossas missões de reciclagem. Sim, senhor! Nós 4 respondemos em uníssono. Pode ir pá, Mirella disse casualmente. Ei, com quem você pensa que está falando? Um vendedor de pastel? Aquele que vestia a máscara de gás gritou, ansioso para melhorar sua imagem com o chefão. Sim, senhor, a garota de cabelos laranjas corrigiu-se, sorrindo embaraçada. Pois bem, Antônio continuou, depois de balançar a cabeça em negativo incomodado. O objetivo que viemos buscar dessa vez deve estar em algum lugar dessa antiga faculdade. Então, o que estão esperando? Vão entrando lá, o chefão nos incitou, porque mesmo que estivesse vestindo a droga de um item de nível mítico, nunca se atrevia a colocar em perigo ele mesmo. Infelizmente, o objeto que viemos reciclar daquela vez parecia não se encontrar nas salas e corredores da bonita faculdade, que misturava a arquitetura barroca e tribal em intrincados padrões cravados, em cor de jade e dourado. Imagens da selva e animais por todos os lados, colunas de madeira esculpidas como árvores suportando o teto. Às vezes, eu até confundia o que era decoração e o que era simplesmente a selva invadida da faculdade, vegetação real. Chefe, achei uma escada para o subterrâneo. O segundo em comando apressou-se a avisar Antônio, ansioso por elogios como um cachorrinho. Mas fui eu quem achei a escada, tchê. Davi, nosso espadachim, meu amigo de longa data, suspirou, sabendo que seria melhor não comprar briga com o segundo em comando, mesmo que ele tivesse sido aquele que notou o padrão estranho debaixo do átrio de um dos estrados, enquanto lia os papéis deixados para trás, há mais de uma década, e esforçou-se para abrir a porta secreta. O que estão esperando então? Desçam ela de uma vez, o chefão ordenou assim, e assim o fizemos. A escadaria descia em espiral para uma galeria subterrânea, onde a decoração, que mal podíamos ver com a pouca luz que trazíamos, era muito mais branda, reduzida a apenas alguns padrões simples pintados em vermelho e preto, nos túneis perfeitamente retos de concreto, e ocasionalmente setas e números pintados no chão, e os canos e ventiladores nas paredes. É claro, os ventiladores não mais giravam, e os canos haviam estourado há tempos, parcialmente inundando as instalações. O único som que então ouvíamos sendo o de nossos próprios passos movendo a água na altura dos tornozelos. Bah! Eu não consigo ver nada, tchê! Davi reclamou da frente. Desculpa, cara. Enquanto mantenho o fortalecimento que coloquei em vocês, essa luz é o melhor que posso fazer. Mirella desculpou-se, segurando alto o cachimbo que emitia uma constante chama, quase qual a de uma vela. Nossa única luz ali, com uma exceção. Se alguém tem que se desculpar, são aqueles 2 atrás de nós, resmunguei, com uma flecha no arco, mas sem retesar a corda. A super armadura do cara tem a merda de uma lanterna, ele deveria estar aqui na frente, junto de seu puxa-saco. Heitor é literalmente um runista formado em faculdade, afinal. Olhei de soslaio para o segundo em comando, quem erguia seu machado coberto de runas, uma delas emitindo luz. Bem, pelo lado bom, ele é uma inspiração para muita gente de volta no abrigo. De como podemos crescer na vida. Nossa pajé de cabelo laranja apontou. Aqueles que o veem como uma esperança deveriam ter vergonha também, disse, dando de ombros em resposta. Você é um cara bastante cínico, não? Mirella visivelmente forçava-se a sorrir para mim, desconfortável. Mas bah, tchê do circo sim, Davi riu alto, e Mirella o acompanhou, mais acanhada. Ela disse cínico e não circo, eu retrucava, quando um estouro bem atrás de mim me interrompeu. Blast! A água esparramou-se por todos os lados, e bem no centro dos espirros, uma criatura humanoide de pele cinzenta, olhos vermelhos e enormes asas de morcego.
Merda! Eu pulei para longe do monstro, retesando a corda do meu arco e atirando. A flecha, porém, não alcançou o peito da criatura como eu planejava, uma vez que o monstro colocou uma de suas asas no caminho do projétil, parando-o com o próprio membro. E, em seguida, demonstrando alguma inteligência, o monstro avançou contra Mirella, nosso suporte, estendendo as garras na direção de seu pescoço. Ah! Davi protegeu a mulher com seu sabre, rebatendo as garras resistentes do monstro 2 vezes. Mas um poderoso chute da criatura contra seu peito o arremessou uns 3 metros para trás. Eu já atirava outra flecha contra o monstro, mas este não esperava por nós parado, e já estava a atacar novamente, e dessa vez não havia ninguém para impedi-lo de abrir um buraco no peito de Mirella. Gah! A mulher gorgolejou no próprio sangue, que jorrava sem parar de sua boca. Conforme a cor deixava seu rosto, Mirella caiu de joelhos, seus olhos viraram para trás, e seu corpo sem vida deitou-se na água rasa do corredor. O monstro, porém, não tinha saído ileso da investida, com minha flecha atravessando seu pescoço de um lado ao outro, sangue negro escorrendo descontrolado dos ferimentos. Seu cadáver também estava para cair, quando... Bzz, 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 bzz. Uma saraivada de projetos mágicos explosivos destroçaram o cadáver da criatura, picando-o num milhão de pedacinhos. Na nossa retaguarda, Antônio segurava uma daquelas preciosas varinhas mágicas, que valia mais que um ano de salário nosso. E mais que nossas vidas para Antônio. E atirava sem restrição na direção do monstro já morto. Porra! A menina morreu por causa de vocês! Já é a segunda vez que vocês perdem um membro da equipe, caralho. Se continuar assim, eu vou expulsar vocês da porra do abrigo. O chefão gritou, atirando a caríssima varinha capaz de derrubar muralhas na cabeça decapitada do monstro. Uma vez que toda a magia desta foi gasta, e tirando outra de um compartimento no antebraço da armadura, mesmo que a primeira varinha só precisasse de uns minutos para recarregar. Isso, o chefão tá certo! O segundo em comando concordou, pulando de um lado para o outro. Foi preciso enorme autocontrole para não retrucar Antônio e respondê-lo. Sim, senhor. Pondo a mão livre no bolso, eu fechei meu punho até as unhas cravarem-se na minha palma, e sangue escorrer. Bah, essa doeu. Davi apareceu novamente, massageando o abdômen. Se não fosse pela proteção que a menina tinha colocado em mim, eu estaria morto agora, tia. Notando o cadáver de Mirella, adicionou, pesaroso. Mas, bah, parece que não vamos ter mais nenhuma segunda chance. Espera um pouco, eu disse, correndo até a cabeça da criatura. O que você está fazendo aí? Antônio perguntou. Quero saber que tipo de monstro esse é, respondi. Porra, não é óbvio? É um vampiro. Eu sei tudo sobre vampiros. Coloca alguma coisa no peito deles e eles morrem. Fim da história. Agora volta logo para sua posição e continue a avançar. Isso, o chefão é tão esperto, o Heitor concordou de novo, aplaudindo aquele que vestia a super armadura. Sim, senhor. Obrigado, senhor. Respondi, baixando a cabeça e voltando para perto de Davi, enquanto o chefão reclamava que fazia tudo pelo vorrão, mas a gente não o ajudava, e seu puxa-saco pulava de um lado para o outro, aplaudindo. Então, que monstro era, tchê? Davi perguntou. Kubenep, diferentemente de vampiros, não podem assumir formas de animais, mas também não têm problemas com alho, cruzes e outras fraquezas típicas. Mas eles têm asas, e o mais importante, vivem em grandes comunidades. Depois de horas percorrendo os corredores labirínticos do subterrâneo, finalmente nos encontrávamos encarando do fim do corredor o que parecia ser uma enorme área de testes, tão grande que não conseguíamos ver o teto ou o final da sala para a esquerda ou para a direita. Mas conseguíamos ver claramente, além dos muitos bonecos de testes, alvos e crateras espalhados pelo lugar, um par de grandes portas duplas de metal, do lado oposto ao nosso da sala. O que estão esperando? Não tem ninguém mais. Não tem mais vampiros. O chefão, como sempre, nos incitou a prosseguir da retaguarda. Ele tinha dito exatamente a mesma coisa quando matamos o segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto Kubenep, insistindo que um harém de vampiro jamais tinha mais do que meia dúzia de indivíduos. Para ser justo, ele estava certo nisso. Apenas errava na premissa de que eram vampiros em primeiro lugar.
Perdão, a corda do meu arco arrebentou. Tenho que trocá-la rapidinho. Respondi, me agachando e fingindo mexer na minha arma. Então, tio, o que tu achas? Davi cruzou os braços, também fingindo me esperar impaciente. É uma armadilha, 100% de certeza, respondi. Nos corredores, eles não podiam usar muito bem a vantagem de seus maiores números, nem de sua habilidade de voar, mas nessa sala eles podem, e eles podem ter enlouquecido por conta de toda a magia no ar desde o Apocalipse, mas a raça deles é sapiente normalmente, e parece ter inteligência suficiente para saber muito bem disso, pelo menos. Desculpa-te, eu só sou útil para cortar as coisas, e nem sou muito bom nisso. Vou ter que deixar o plano para você de novo, Davi respondeu, franzindo as sobrancelhas, visivelmente desapontado consigo mesmo. Não peça desculpas. Seus talentos não se encontram no campo de batalha, mas sim na sala de aula, ou num escritório. Seus talentos poderiam ajudar o mundo grandemente agora, mas estão sendo desperdiçados aqui, respondia meu amigo. Da mesma forma como eu era um monstrólogo e não um verdadeiro guerreiro, Davi era, na verdade, formado em letras. Antônio havia colocado todos aqueles cujas profissões antes do fim do mundo ele julgou como inúteis no campo de batalha ou nas plantações. É claro, os verdadeiros soldados ele mantinha como guardas pessoais no abrigo, só não os trazia para as missões de reciclagem porque acreditava que isso feriria sua imagem de guerreiro glorioso. Obrigado, tio, Davi respondeu, sorrindo. Então, qual o plano? Simples, respondi baixinho, tomando um isqueiro do meu bolso enquanto Antônio aproximava-se, já nos ameaçando impaciente. Eu mostro para o chefão que ainda existem muitos vampiros por aqui. Tocando a pedra vermelha do isqueiro na flecha e ativando as chamas mágicas, eu incendiei uma seta, retesei-a na corda do arco e apontei. Assim fazemos ele reconhecer que é inútil nos fazer avançar, sob ameaças ou não, e então, finalmente atirando a flecha em chamas, concluí. Corremos. Mais palavras não foram necessárias, pois bem quando o chefão estendia sua mão enluvada em metal mágico na direção da minha cabeça, minha flecha iluminou o teto distante da sala de testes, e as centenas de criaturas que empoleiravam-se de cabeça para baixo neste. E agora elas sabiam que, reveladas, não havia mais razão para nos esperarem numa emboscada. Yeah! Antônio gritou, dando meia volta e correndo para longe dos monstros, de volta túnel adentro. Nós não esperamos ordens para segui-lo. Mas bate! Davi urrou, correndo desesperadamente ao meu lado. Que plano bosta foi esse? Do lado, de fato, um plano arriscado, com centenas de criaturas inundando os corredores bem atrás de nós, rastejando pelas paredes, teto e chão numa mortal massa cinzenta de dentes e garras. Se Davi e eu não tivéssemos já temperado nossos corpos, missão após missão, já teríamos ficado para trás e virado o jantar de Kubenep há tempos. Aquela coisa, né? Mente forte, corpo forte ou algo assim? Sim, nós dois havíamos passado por inúmeras situações de vida ou morte durante missões de reciclagem, diferentemente de certas pessoas. Chefão! Heitor gritou, sem fôlego, ficando rapidamente para trás, mesmo que ele tenha começado a corrida estando em primeiro lugar. Não me deixa para trás! Quando Antônio ultrapassava-o, sua velocidade aumentada por conta da armadura, o segundo em comando atirou-se sobre o chefão, agarrando-o aos prantos, exausto. Me larga, seu pé de chinelo, Antônio respondeu, agarrando Heitor pela nuca e tirando-o de suas costas. Agora cumpra sua única função e me salve, concluiu, agarrando e torcendo as canelas de seu subordinado em posições não naturais, e atirando o segundo em comando por cima do próprio ombro. Cacete, eu praguejei, parando por um instante ao lado de Heitor, tomando seu machado e então saltando por sobre o corpo do segundo em comando, que se contorcia de dor, com ambas as pernas quebradas. Eu não tinha realmente dó pelo segundo em comando, mas nunca me acostumava com a desumanidade de Antônio. Em poucos segundos, porém, os gritos de Heitor pararam de vir de nossas costas, substituídos por grotescos barulhos de borbulhares e estalos que davam calafrios na espinha. Não era hora de ficar distraído, porém. Davi, se lembra da última vez que o chefão disse que esmagaria nossas cabeças se surrupiássemos algo? Foi quando estávamos reciclando aquele carregamento de varinhas mágicas, né? Isso mesmo. Conversar enquanto corríamos de um exército de monstros ensandecidos era 10 vezes mais difícil do que o normal. Ou era impressão minha?
Elas não têm realmente chances contra um usuário de super armadura, mas elas conseguem colocar um rumo numa muralha fácil, continuei. Fala logo onde quer chegar, tchê, Davi reclamou enquanto deslizávamos por sob um pedaço de teto que cedeu, nos encharcando de água e tornando nossas roupas pesadas. Isso, respondi, tirando a varinha que sorrupiei quando eu tinha examinado a cabeça do Kubeniap. Inteligente como Davi era, não precisei explicar nada mais. Não mesmo. Essa varinha já deve ser o suficiente. Davi rejeitou minha lógica, baseada na ideia de que, se o chefão estava nos ameaçando tão veementemente daquela vez também, o objetivo que viemos coletar era, no mínimo, tão valioso quanto o carregamento de varinhas de ança. Suficiente por quanto tempo, Davi? A gente foge e vende ela. Em uns 6 meses temos de voltar a fazer essa merda. Quanto tempo mais vamos sobreviver, hein? Porra, eu estudo monstros, não mato eles. E a única arma com a qual você interagiu antes desse apocalipse foi um machado de Assis. Davi franziu o senho, por um instante dividido, mas finalmente cedeu, desembanhando seu sabre. Bah, tá bom. Dei instruções. Para onde? Para a esquerda. De repente, deixamos o corredor que víamos seguindo até então, e atirei o machado rúnico de Heitor para meu amigo, e imediatamente preparei uma flecha. Davi não precisou de mais instruções. Assim que nos deparamos com uma bifurcação, tornamos de volta para a esquerda, assim fazendo uma completa meia volta. Corríamos então na direção da sala de testes. Lá! Davi apontou um machado luminoso na direção de um trio de monstros que avançava em nossa direção. Como esperado, alguns dos Kubeniaps haviam desviado do grupo principal. Rapidamente retesei a corda do arco, mas não atirei imediatamente. Em vez disso, esperei que as criaturas se cobrissem com suas asas, para então reajustar minha mira e causar algum dano real. Atirei 3 flechas, 2 das quais atingiram seus alvos, os pés dos monstros, e uma vez que eles moveram suas asas para proteger a parte mais inferior do corpo, Davi fatiou o topo da cabeça de uma das criaturas fora com seu sabre, matando-a na hora. Aquela que não havia sido ferida por nenhum de nós foi a primeira a reagir ao ataque, e atirou-se sobre o espadachim, que estava prestes a empalar o segundo monstro, espetado por uma flecha. Mas eu a parei quando atirei um projétil em sua larga orelha de morcego, a ponta metálica da seta saindo do outro lado da cabeça, ainda com pedaços de cérebro nela. Davi rapidamente finalizou o terceiro monstro, mas havíamos tomado tempo demais. Mesmo assim, já ouvíamos a barbúrdia da massa de monstros vindo atrás de nós. Voltamos a correr imediatamente, sem encontrar muito mais resistência no caminho. Porém, logo alcançamos a sala de testes novamente. É melhor aquela varinha sua abrir essa porta rápido, tchê. Davi parou no meio do caminho, pronto para o combate, enquanto eu tirava o item mágico do bolso e apontava na direção das portas duplas de metal. Elas conseguem derrubar muralhas, então com certeza, respondi, mas prometendo para mim mesmo do que aquele não era um plano suicida. Tocando as centenas de encantamentos no interior da arma com minha própria energia, não demorei a ativá-la e comecei a disparar. Bzz! O primeiro projétil atingiu em cheio as portas metálicas duplas e explodiu numa bola de fogo. A porta, porém, mostrava pouco mais que alguns amassados. Merda, praguejei e continuei disparando 2, 3, 4 vezes. Cada disparo danificando apenas um pouco mais as pesadas portas duplas metálicas, e atrás de mim, Davi já começava o embate contra os monstros na dianteira. Calmante! Não sou o doutrinador, cacete! Não vou segurar esses bichos por muito mais tempo. Quase lá, respondi, disparando as últimas reservas de energia contida na varinha contra a porta. E, bem quando não restava mais nenhuma gota de poder dentro da varinha, um disparo finalmente atravessou as grossas portas duplas de metal, arrancando-as de sua posição junto com grandes pedaços de concreto. Davi, consegue! Me tornei eufórico para avisar meu amigo, quando senti uma mão me empurrando para dentro da sala, selada, cujas portas eu arrombei. Davi, sorrindo mesmo coberto de ferimentos, me empurrava para longe de garras cruéis, que fatiaram seus dedos, mãos, braços, pescoço e cabeça. Minha visão imediatamente começou a embaçar-se, conforme lágrimas impulsavam-se meus olhos, mas mesmo através da turbidez, eu conseguia ainda ver muito bem as inúmeras criaturas sedentas por meu sangue avançando. Então, finalmente, parei de cair.
minha costa batendo em algo firme que esteve selado dentro daquelas instalações pelos últimos 14 anos. Depois que eu quebrei as pernas do pé de chinelo e o joguei por sobre meu ombro, parei de ouvir os 2 empregados cujos nomes não me lembro. O corpo do pé de chinelo deve ter atingido eles, e os 3 foram devorados pelos vampiros. Merda! Xinguei, chutando a parede do corredor da faculdade e derrubando toda uma seção desta com o poder da super-armadura. Essa expedição foi um enorme fracasso. Eu gastei 6 litros de combustível para vir até aqui e sabe-se lá quantos recursos investi naqueles babacas com comida e equipamento, para que eles só fossem e morressem assim. Nem para ser úteis em suas mortes, suspirei. Bem, pelo menos agora já sei que temos uma colônia de vampiros ou alguma merda dessas aqui. Da próxima vez só preciso trazer mais pessoas. Decidi e me coloquei a caminhar através dos corredores da antiga faculdade, voltando para o meu carro. Olhando ao redor, as salas, corredores e bibliotecas, não conseguia parar de pensar. Que desperdício! Aquele lugar era grande o suficiente para criar uns 10.000 cocatrizes, ou plantar alguns belíssimos hectares de raiz de mandrágora. Além do mais, esse fim de mundo não apenas nunca vai ser como Alfheim, como qualquer esforço para tentar ser diferente da capital dos elfos também é errado. Esses caipiras pensam que os altos elfos estão na mesma situação que a gente nesse momento. Mas isso é ridículo. Meus ancestrais são sem falha. Cruzando seus braços, eu me aprofundava em verdadeira filosofia para pessoas com mega mentes como eu. Quando um barulho às minhas costas me fez congelar. Lentamente me virei para o túnel subterrâneo do qual ascendi. Vampiros não deveriam ser capazes de darem as caras durante a luz do dia, e ainda era apenas crepúsculo. Então, por que eu ouvia bater de asas vindo do túnel? Recuando lentamente, confuso, eu vi uma dúzia de vampiros deixarem os túneis, mas estranhamente eles não davam atenção a mim. Em vez disso, eles chiavam e encaravam outra coisa, que subia os túneis. Coberto de sangue da cabeça aos pés e carregando o cadáver de um vampiro pela perna, um enorme homem-gavião ascendeu os túneis, ignorando muitos monstros que atacavam, inutilmente, sem sequer pôr um arranhão na sua superfície. Não, aquilo não era um homem-gavião. Era a super-armadura, finalmente entendi. Oh, bom trabalho, meu colaborador. Ainda que um tanto receoso quanto aos muitos vampiros que cercavam o empregado de nome desconhecido, eu me aproximei de braços abertos. Finalmente algo estava dando certo naquela merda de missão. Agora, vamos logo para o carro para que você possa tirar minha segunda super-armadura, certo? Apressei o homem a me seguir. E este o fez, lentamente aproximando-se, pois o populacho não era apenas lento na cabeça, aparentemente, mas também nos seus movimentos. Será que ele sabia que eu não estava pagando ele por hora? Puta vida, eu resmungava só para mim mesmo. E começava a dar as costas para o homem, quando de repente faíscas voaram, o chão desapareceu debaixo dos meus pés e eu senti dor pela primeira vez em uns 80 anos. Gah! O filho da puta tinha me dado um soco. Bum! Meu pesado corpo finalmente parou de voar para longe de meu agressor. Quando toquei o chão, eu deixei uma profunda e longa cratera no corredor da velha faculdade. O que você pensa? Comecei a questionar. Mas antes que pudesse sequer terminar a frase, o funcionário rebelde já estava bem sobre mim, atirando outro soco contra meu elmo. Plim! Quando o punho da super-armadura moldada, como um homem-falcão, tocou meu capacete, os milhares de encantamentos de ambos os equipamentos também se chocaram. Dúzias de círculos mágicos e símbolos rúnicos e imagens xamânicas e tribais surgiram e desapareceram no instante, praticamente anulando uns aos outros. Como resultado, o punho de meu agressor arrancou milhares de faíscas de meu capacete, amassou e tirou sangue de minha face debaixo deste. Sangue? Sangue! Eu não sentia o gosto do meu próprio sangue havia um século. Quê? Não! Me deixa! Dei as costas ao louco agressor e disparei a toda velocidade na direção do carro. Não sei porque ainda fico surpreso, comentei, observando o chefão fugir com o ramo entre as pernas.
Bem, ele tentava fugir. O homem vinha de uma família de coronéis e, consequentemente, descendia dos altos elfos, que viviam por tanto tempo. Antônio já passando dos 120 anos de idade. Mas era evidente que tal longevidade, o dinheiro e poder que sua família acumulou ao longo dos milênios, a super armadura sendo apenas uma parte destes, eram as únicas boas qualidades dele. Ativando os milhares de intricados fortalecimentos mágicos em minhas grevas, disparei em velocidade sobre-humana na direção do meu alvo. Tínhamos aceleração parecida, mas, em vez de virar no fim do corredor, eu me atirei contra a parede e atravessei com meu corpo blindado, alcançando Antônio. Agarrando o elmo enfeitado de meu oponente, puxei-o para trás, derrubando meu antigo chefão em suas costas. Sem dar tempo para Antônio se recuperar imediatamente, levantei meu pé sobre o corpo do inimigo e o baixei, pisando no meio do peitoral metálico com tamanha força que o chão, as paredes e o teto ao nosso redor racharam-se e, por fim, o piso cedeu sob o próprio peso, e nós dois caímos dentro dos túneis escuros e inundados mais uma vez. Logo me recuperei da queda e reassumi posição de combate. Antônio fez o mesmo, mas antes parece ter tido necessidade de discursar. Já chega! Eu sabia que trazer o populacho para as expedições de reciclagem era um erro. E como arqueologia, coloque ideias todas em suas cabeças. Reconheça a sua insignificância e devolva minha super armadura. E eu vou lhe recompensar com o privilégio de me servir. Se mata, respondi. Seu tolo! Tagarelar me deu tempo de pegar minha varinha! Gritou o inimigo, apontando uma varinha mágica em minha direção e disparando uma sarevada de projetos mágicos. Gargalhou por trás da cortina de fumaça criada pelos disparos, sem perceber que os projéteis explodiram contra meus próprios disparos, da varinha que eu havia surrupiado. Eu tive tempo de equipar novamente só porque meu inimigo não parava de falar. O quê? Surpreendeu-se Antônio, quando me viu surgindo através da cortina de fumaça com o joelho em direto contra sua face. Ajoelhada, arremessou o oponente para longe, através de uma, duas paredes, e para uma seção da instalação subterrânea que não havíamos explorado ainda, uma que encontrava-se totalmente inundada. Eu persegui meu oponente mesmo debaixo d'água, porém, ligando uma lanterna embutida em minha armadura e atirando uma parada de socos contra Antônio. O impacto de meus punhos contra a super armadura rival evaporavam água ao nosso redor. E quando finalmente alcançamos o fundo da sala inundada, meu oponente tentou novamente escapar, atirando com suas varinhas contra o chão e criando um dreno que carregou nós dois com toda a água da sala. Por vários momentos temi parar no fundo do oceano, ou na boca de algum dragão, pois até aqueles itens de nível mítico que vestimos tinham seus limites. Mas enfim a torrente de água perdeu velocidade, quando o céu surgiu mais uma vez sobre nossas cabeças, então todo estrelado, mais do que jamais ouvi antes do fim do mundo. Havíamos descido algum sistema de esgoto e parado na praça inundada que eu havia visto no caminho para a faculdade. Me levantando, a água alcançando meus joelhos, fiquei mais uma vez cara a cara com Antônio, cuja super armadura estava coberta de amassados, trincados e arranhões. Rah! Antônio correu na minha direção. Eu finalmente atirei um soco em alguém de seu tamanho. E eu me desviei do golpe com facilidade, agarrando o braço do atacante com igual tranquilidade, girando sobre um pé de pivô e atirando com toda a força que minha super armadura permitia usar, ao ponto de que vários pop-ups surgiram na tela high-tech que cobria minha visão, cheia de parâmetros e medidores que eu não entendia direito. O inimigo blindado cruzou os céus assoviando e voou direto contra a torre inclinada que eu também havia percebido durante a viagem de carro. Bum! Impactou Antônio contra a torre, braços e pernas bem abertos cavando um buraco que tomava sua forma perfeita de seu contorno até o centro da torre. A visão que essa armadura proporciona é impressionante, comentei, surpreso com o zoom que o elmo me dava. Mas meu braço foi moído, reclamei, suando frio com a dor latente que dilacerava meu braço direito. Nota tomada, nunca permitir que aqueles pop-ups surgissem de novo. Eu deveria tomar cuidado com aquela armadura. Felizmente, parecia que eu não iria precisar continuar a luta. A super armadura de Antônio, aparentemente danificada demais, abriu-se e ejetou seu usuário, que de bruços caiu no chão. E, pela primeira vez, vi meu chefão sem sua blindagem, vestindo apenas uma fralda geriátrica. Ele era um homenzinho muito pequeno e velho, de olhos fundos,
sem nenhum pelo no corpo e tão enrugado e curvado que parecia uma fruta seca. Todo mundo de volta no abrigo, incluindo eu, pensava que ele havia sobrevivido por tantos anos por causa de seu sangue élfico, mas as muitas máquinas de suporte à vida embutidas em seu corpo deixavam evidente que esse não era o caso. De fato, se não fosse pelo zoom impressionante da minha super armadura, eu sequer teria percebido as orelhas, que eram apenas um tantinho insignificante e pontudas. Tão perto, suspirou o velho homenzinho, cambaleando para frente. Logo os altos elfos retornariam, continuou, deixando o buraco na torre e esticando as mãos para os céus. E então eles me reconheceriam como um dos seus. Seria... Por sob os estalos da rachadura que se espalhavam por toda a estrutura inclinada, eu quase não pude ouvir as últimas palavras de Antônio. Seria glorioso, concluiu, e a estrutura demais danificada para continuar a suportar o próprio peso finalmente cedeu, engolindo o velho homenzinho, e cobrindo toda a região numa espessa camada de poeira. Bem, eu disse, suspirando, melhor começar a cavar então. Nem a pau que eu deixaria a armadura de Antônio enterrada lá, quebrada ou não. E quando eu removi os blocos de pedra dos escombros, encontrei tempo para ficar de luto pela morte de meu amigo e meus companheiros, e também para pensar em quem seriam os melhores integrantes para participar do conselho que eu planejava montar para liderar o abrigo, e como poderíamos melhorar a situação por lá. Era uma pena que a super armadura não aumentava minha capacidade de raciocínio. Ainda tinha muito trabalho a fazer, não? Primeiro vamos colocar aqueles como Davi no lugar que deveriam estar desde o começo. Prometi. Vem. Links de compra na descrição.